Erev Shabbat Shalom. Essa semana nós vamos ler Parashat Vaikra. Parashat Vaikra, ela é a primeira parashá no livro de Vaikra. E na verdade, existe uma pergunta desconfortável. Desde o início do Parashat Vaikra e do Sefer Vaikra, a Torá, nesse livro, fala principalmente sobre sacrifícios, animais, fogo, altar. É pergunta inevitável. Por que Hashem precisa disso? Ele precisa de algo físico? Ele precisa de oferendas? Claro que não. Então, o que está acontecendo aqui? Por que Hashem está dando todas essas ordens de sacrifícios? Mas nossos sábios dizem que talvez a resposta fica na primeira palavra da nossa parashá. Uma palavra pequena, mas que muda tudo. A palavra Vaikra, e ele chamou. Hashem chamou Moshe. Ele começa a parashá e o livro com essa palavra. Isso não é por acaso. Porque para entender o que Hashem quer, primeiro precisamos entender como ele se relaciona com a gente, como ele se relaciona com o ser humano. Sobre as palavras Vaikra no Moshe, Rashi explica que isso foi um chamado de carinho. Quer dizer, não era uma ordem fria, não é uma imposição, é um convite. Hashem não se impõe, ele chama. E logo depois desse chamado, a Torá entra no tema dos korbanot. O que nos leva na pergunta central? O que os sacrifícios, o korbanot, tem a ver com esse chamado? Dizem nossos sábios que a palavra korban vem da palavra karov, aproximar, proximidade. Quer dizer, não é sobre algo a Hashem, é sobre aproximar. Quer dizer que korbanot, sacrifícios, não é sobre dar algo para Deus, é sobre aproximar. O Rav Hirsch explica que o korban não muda Deus, ele muda a pessoa. No processo do korban, existe um ato, em um certo momento, chamado smicha. A pessoa colocava as mãos sobre o animal, como se disse, isso deveria ser eu. Não no sentido literal, mas no sentido interno. E aqui tudo se conecta. Chamado não é apenas para ouvir. Chamado, existe resposta. Hashem chama. E a resposta do ser humano é o korban. Ou seja, transformação. Quando uma pessoa entende que existe uma relação, ela está disposta a mudar. Porque só quem sente proximidade está disposto a sacrificar algo para preservar aquela proximidade. Existe um erro comum sobre espiritualidade. As pessoas pensam que para crescer na espiritualidade significa adicionar mais coisas, mais conhecimento, mais prática, mais regras, talvez Kabbalah, talvez. Mas aqui a Torá nos ensina uma coisa muito diferente. Às vezes, crescer espiritualmente significa remover. Remover o ego, remover a impulsividade,
remover o que trouxe a pessoa a fazer o erro. O Maharal explica que existe uma distância entre quem você é e o quem você pode ser. O Korban é o processo de diminuir essa distância. Hoje, não temos korbanot físicos. Mas nossos sábios dizem sobre o pasuk Unshalemah parim sefateinu, substituímos os sacrifícios com palavras, reza, estudo, reflexão, e mais do que isso. A vida nos dá oportunidades constantes de korban. Em cada relação, em cada conflito, em cada escolha. Às vezes, manter uma relação exige mudar. Mudar atitude, mudar comportamento. Isso também é korban. Então Hashem não precisa dos nossos sacrifícios, mas nós precisamos dele. Porque sem momentos de mudança interna, a pessoa pode viver a vida inteira sem nunca realmente crescer. E talvez essa seja a mensagem da nossa parashá. Vaikra, Hashem está te chamando. Ele não quer algo de você. Ele quer algo para você. Que você se torne quem você realmente pode ser. Então, o verdadeiro sacrifício não é o que você oferece, é o que você está disposto a deixar para trás. Então, que temos o mérito de escutar a voz de Hashem e sempre ter a nossa relação firme e forte. Shabbat Shalom.